Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, graça e paz, 28 de outubro de 2022, nessa sexta-feira, dia que nós celebramos São Simão e São Judas Tadeu. Aqui nos diz, Simão é cognominado por Lucas de Zelote, talvez por haver militado no grupo anti-romano dos zelotas. É geralmente retratado segurando uma serra, pois, segundo a tradição, teria sido este instrumento do seu martírio. Judas é denominado Tadeu, ou Judas de Tiago, e o Novo Testamento conserva uma carta atribuída a ele. É retratado segurando um machado, pois teria sido com esta arma que ele teria sofrido o martírio, juntamente com Simão, provavelmente na Pérsia. Peçamos a São Simão e Judas que interceda por todos nós. E o evangelho que nós temos é Lucas capítulo 6, versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e Jerusalém, no litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na festa de São Simão e São Judas, rezemos. Rezemos a intercessão desses apóstolos e que a gente possa, no decorrer da vida, ter mais apóstolos, profetas e homens e mulheres que falam segundo o coração de Deus. Antigamente, quando eu era seminarista, existiam muitos homens, padres e bispos da igreja que me encantavam, que eu gostava de ver, ouvir. Eu lembro que eu ia para a festa de Trindade, a partir de 1989, trabalhar, e a gente ficava naquela vida, dormindo em varanda, no chão, durante 10 dias, e a gente ficava encantado com os padres que iam pregar à noite. A gente vibrava, a gente não entendia mais nada do conteúdo, mas aquilo tinha uma espiritualidade, tinha uma emoção. O santuário era muito pobre, mas para a gente era uma sujeira, uma coisa muito mais, para a gente tinha alma e tinha espírito. Hoje não, a festa Trindade é mais uma vaidade religiosa, é uma estrutura que serve a uma vaidade estética do que necessariamente a gente de reflexão, e não existe mais esse clamor nosso de ouvir certas pessoas. O Brasil tinha alguns bispos e algumas pessoas que, quando abriam a boca, o mundo parava para ouvi-los. Nós tínhamos pessoas no Brasil que qualquer um, mesmo quem não gostasse da igreja, respeitava. Mesmo quem não era contra a igreja, respeitava, porque quem estava falando tinha alma, tinha convicção e tinha autoridade. Hoje nós perdemos a noção da autoridade. A gente perdeu a noção da espiritualidade e a gente perdeu o testemunho de homens e mulheres que falam movidos por um chamado de Deus e que são presença marcantes no mundo que nós temos. É claro que esses padres jovens de fama, de mídia, eles não têm conteúdo de espiritualidade, experiência de vida.
viu? E por isso às vezes falam as coisas que mais dá dor de cabeça do que necessariamente ajuda as pessoas, que mais complica do que sabe. Claro, também são seguidores de doutrinas, mas não têm a experiência de vida de oração. Eu também não tenho e luto para ter pelo menos um pouco mais no decorrer dessa vida pequena que a gente tem, dessa vida insignificante que a gente tem, dessa vida humilhante ou humilhada que a gente já teve e que a gente não ofereceu muito para o poder da estrutura da hierarquia da igreja, mas a gente luta pelo menos para oferecer honestidade e trabalho, pelo menos nesse mundo pequeno em que a gente vive. Jesus é um homem de oração e um homem que viveu num mundo muito pequeno, num lugar muito pequeno, no meio de gente insignificante, não entrou na esfera dos palácios, não entrou na esfera das autoridades religiosas. É um homem que viveu entre seus seguidores, acabou morrendo, Deus interfere, ressuscita, ele vai ao encontro dos seus e ali nasce uma nova experiência na história da humanidade. Mas os evangelhos sempre dizem que Jesus era um homem de oração. Se Jesus é um homem de oração, ele não nasceu sabendo nada, porque eu preciso de rezar para poder perceber o que Deus quer de mim. Sem a oração, eu não posso tomar decisões. Por isso que sempre existia uma orientação. Você está em muita crise e quer tomar uma decisão, se retire 3 dias para rezar sozinho. Viu? E graças a esse negócio eu fiquei na igreja, que eu tive umas 3 experiências na vida, que eu estava decidido a largar tudo, inclusive 1, 2, 3 meses antes de eu ser padre. Eu vou largar tudo e é interessante, a gente fica em crise, mas ninguém vem conversar com a gente, né? Ninguém quer interferir, vem cá, o que está acontecendo? Falta paternidade dentro da igreja. A gente está em crise, está mal, mas ninguém, vem cá, vamos aqui ajudar você. A gente tem que mendicar auxílio dos superiores. A gente tem que mendicar o perdão dos superiores, porque eles são muito grandes, muito importantes e eles não podem se preocupar com ninguém, a não ser com o mundo deles mesmos. Então, a gente vive esse patamar, essa crise, essa angústia, essa dificuldade, esse contexto. Jesus reza, ao terminar um momento longo de oração, Jesus vem, escolhe 12, o primeiro é Pedro, o último é Judas, o primeiro é aquele que vai ser o chefe da igreja, o último é o traidor. No meio deles estão homens totalmente diferentes. Depois Jesus desce com esses 12 e começa a atender o povo na planície, porque é a área de atuação deles. E ali é acolher gente doente, acolher gente pecadora, gente demoniada. Então, quer dizer, nós temos gente movida pelo mal, gente que perdeu a consciência e gente doente fisicamente. São as esferas da vida, né? Às vezes eu estou doente emocionalmente, às vezes eu estou doente fisicamente, às vezes eu estou sem consciência, sou endemoniado mesmo, o mal tomou conta de mim. Eu perdi a minha liberdade, minha consciência, o demônio tomou conta de mim e eu me tornei um ser humano selvagem, violento, que sai pela rua aí, agredindo tudo que aparece pela minha frente, querendo destruir tudo aquilo que eu penso diferente de mim. E aí temos a atuação desses apóstolos de Jesus. Temos a atuação. E o povo deseja uma coisa que é às vezes meio contraditória e às vezes não. Querem tocar em Jesus, porque de Jesus sai uma força que o liberta a todos. Em outros momentos é Jesus que toca, em outros momentos somos nós que tocamos. É nesse tocar de Jesus que acontece o milagre do encontro do divino e do humano. Por isso a obra de Michelangelo lá na Capela Sistina tem lá Deus e Adão, um apontando o dedo para o outro, mas na obra atual não encosta os dedos. O filme ET encostou e acendeu uma luz. Na obra de Michelangelo, não, Deus ainda não encostou no homem, o homem não encostou em Deus. E como diz, eu não sei se é Deus que está procurando encostar na gente ou a gente está procurando encostar nele, o fato que é uma busca. Aqui é a multidão que quer encostar em Jesus. E ali, e às vezes é Jesus que quer encostar nos outros. O fato é que esse encostar, tocar em Jesus, ou permitir que Jesus toque na gente, isso altera a vida. Altera a saúde, altera a história, altera o futuro, altera o modo de viver, de agir, de funcionar, sempre altera. Por isso que quando Maria recebe a saudação, e ela fica assim, mas qual que é o sentido disso? O que vocês estão querendo? Deus está querendo pôr a mão em você.
e você vai ser mãe do filho dele. Mas esse trem tá meio complicado aí, não sei não, olha, não, mas vai dar certo, só precisa se vai aceita ou não aceita. Por isso a minha prece hoje é que Deus possa enviar mais apóstolos para esse mundo, em um mundo complicado do ponto de vista agora político e religioso. Quando eu era pequeno dizia assim, olha, futebol, religião e política não se discute, cada um tem o seu, respeite, mas não vamos estragar a nossa amizade, nossa família por causa disso. Hoje não, o futebol perdeu a importância, mas o mundo da política e a igreja, o mundo da religião, entrou no mundo da política e da política entrou no mundo da religião e ambos se alimentam e a gente não sabe a quem irão servir. A quem essa união entre política e religião vai servir no país em que nós vivemos. Pode ser que não seja nada daquilo que o Evangelho diz. Ainda mais se o mundo dessa religião e dessa política visa só o poder e cargos para poder mexer com o dinheiro que o Estado tem, segundo os seus critérios, é sinal que estamos no caminho muito ruim, muito ruim. E pode ser que a idolatria religiosa se torne mais importante do que necessariamente o serviço, o bem e a atitude de humanidade necessária para que um país, dentro dos seus recursos, cuide mais daqueles que são quase um ninguém. São quase um ninguém. Por isso que Deus nos mande mais homens e mulheres de fé para nos orientar. Eu sinto uma grande carência de escutar gente de grande fé. Eu lembro muito do Cardeal Martini, o Bruno Forte e outros aí, que a gente já escutava muito no Brasil, com Blanc, e outros que a gente escutava, os bispos do Brasil, Dom Helder, né? Dom Paulo Evaristo, Dom Luiz Lorscheider, que eu tive a oportunidade de ficar um tempo e trabalhar na Basílica quando ele estava lá, antes do outro chegar. Mas que Deus possa nos trazer homens e mulheres que digam alguma coisa para esse mundo. Não nesse mundo polarizado, não entrando nesse joguete de polarização, porque quem entra nesse joguete não é capaz de refletir um conjunto e não consegue enxergar nada mais além da sua tribo, mas homens que sejam capazes de sair dessa polarização, pegar o Evangelho de Jesus Cristo e dizer alguma coisa para este mundo, apesar do risco que a gente corre dentro de uma religião polarizada, dentro de um sistema político polarizado em que nós nos dividimos em tribos. E quando dividimos em tribos, nós criamos o nosso próprio Deus e o nosso próprio bezerro de ouro. E passamos a ser adoradores deles, do meu ídolo e do meu bezerro de ouro. Eu não quero nem ouvir falar desse Jesus Cristo que junta homens totalmente diferentes para formar o seu grupo de apóstolos. Um abraço e até mais.